Bom dia, Matheus. Bom dia, professor. Tudo bem, né? Tudo possível? Graças a Deus. Tudo bem, graças a Deus. O pessoal chegar aí pra gente começar. Bom dia, Pedro. Bom dia, Carlos. Beleza? Tudo bem com você? Tudo? Joia, então, graças a Deus. Aguardar mais um minutinho aí para ver se o pessoal chega. Bom dia, Gabriel. Bom dia, professor. Como é que o Beleza? senhor tá? Tudo bem, e você? Tudo na Tudo bem, paz? graças a Deus. Tudo, Ótimo, graças a Deus. beleza. Vamos aguardando um pouquinho aqui para o pessoal entrar e a gente começar, né? Dá um tempinho aqui para ver. Mais um minutinho. Bom dia, Malu. Bom dia, Débora. Bom dia, Eric. Bom, vamos lá. Vamos começar. Depois o pessoal vai entrando aí. Meus queridos, bom dia a todos, tá? Espero que todos estejam bem. Ontem nós falamos de energia potencial, tá? Falei de energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. E eu prometi que ia mandar para vocês um resumo das fórmulas, detalhando todas as equações que a gente viu nesse conteúdo de trabalho, energia e potência, tá? Eu postei ontem lá no Eclés, não sei se vocês viram, mas eu trouxe esse resumo aqui para a gente, antes de passar os exemplos, relembrar todas as fórmulas que nós vimos nesse conteúdo, tá? Esse conteúdo vai encerrar quando eu falar de energia mecânica, tá? Que é a soma de todas as formas de energia que a gente tem no sistema, e aí envolve energia cinética, potencial, gravitacional, potencial elástica, envolve todos esses conteúdos. Então, aqui a gente vai dar um resumo geral das equações que nós aprendemos nesse conteúdo, tá? Postei ontem lá para vocês no Eclass, então quem não viu, depois dá uma olhadinha que tem essa parte lá que a gente vai rever aqui antes de falar das questões. Então nós temos aqui um resumo das fórmulas, desculpe, de trabalho, energia e potência, tá? Primeiro nós vimos o trabalho de uma força, né? Disse para vocês que nós só temos trabalho do ponto de vista físico quando a gente tem movimento, quando a gente aplica uma força num corpo e essa força é capaz de provocar um deslocamento nesse corpo, certo? Então, se houver movimento, houver deslocamento, existe trabalho do ponto de vista físico. E esse trabalho, ele é calculado em função da força que você aplica. Disse ainda que se você aplicar a força inclinada, como está aqui na figura, você vai usar apenas a componente Fx,
que é a componente que está na direção do deslocamento, certo? Então, aqui, quando a força está inclinada, você tem uma componente Fy e uma componente Fx, que está aqui na direção do deslocamento. É ela que vai ser considerada no cálculo do trabalho. Então, o trabalho ele pode ser dado pela equação F vezes D vezes cosseno do ângulo, ou Fx vezes D. Fx é F vezes o cosseno do ângulo, que nós já estudamos em vetores. Então, a componente Fx é o que importa no cálculo do trabalho. Sempre trabalho vai ser F vezes D vezes cosseno do ângulo. Ah, professor, mas quando ele aplicar a força na direção do deslocamento, a força já está aqui. O ângulo é 0, cosseno de 0 é 1, trabalho fica F vezes D apenas, que é a fórmula que a gente passou inicialmente para vocês. Então, sempre trabalho vai ser F vezes D vezes cosseno do ângulo, ok? O trabalho, ele é dado em joule, é a unidade de medida de trabalho, joule ou J maiúsculo você pode representar quando você calcular, tá? Essa unidade vai ser a mesma de energia, porque trabalho é sempre igual à variação de energia, certo? Bom, isso nós vimos para uma força constante. Caso essa força seja variável, tá? Como é que a gente vai calcular o trabalho? Aqui não é ΔF, então aqui só é válido para uma força constante. Se a força for variável, você não pode jogar na fórmula, porque não é qual o valor da força que você vai colocar. A força começa em 10 e vai até 20 newtons. Você não pode colocar 10, ou 11, ou 12, ou 13, ou 15, ou simplesmente diminuir 20 de 10 e colocar 10 newtons. Não é variação da força, é o valor da força. Então, aqui é para força constante. Logo, se a força for variável, a única fórmula de você calcular vai ser através do gráfico. Então, você tem o gráfico de força versus deslocamento. Então, nesse gráfico de força versus deslocamento, você vai colocar, vai ter a possibilidade, desculpe, de calcular o trabalho. Como? Então, imagine que você tem uma força aqui que era 10 e subiu para 20 newtons. Tem um deslocamento que foi promovido na aplicação dessa força. O trabalho vai ser sempre igual à área do gráfico, porque é o gráfico de força versus deslocamento. Então, a área do gráfico corresponde ao produto força vezes deslocamento. E trabalho é força vezes deslocamento. Então, quando você tem a força variável, através do gráfico, você calcula pela área do gráfico o trabalho realizado por essa força. Certo? Então, podemos calcular trabalho F vezes D vezes cosseno do ângulo, ou se a força for variável, calcular o trabalho pela área do gráfico, força versus deslocamento. Ok? Outra fórmula que nós vimos para calcular trabalho é quando a gente analisa o trabalho da força-peso. Então, se calcularmos o trabalho da força-peso, a gente vai ter que levar em consideração a força e o deslocamento. A força, o próprio nome está dizendo, força-peso. E vocês já estudaram em dinâmica que peso, pela segunda lei de Newton, é massa vezes gravidade. Então, no lugar de F vai ser P. E o deslocamento que ele realiza quando ele desce de uma determinada altura ou sobe até uma determinada altura, o deslocamento corresponde à altura, certo? Então, vai ser P vezes H. P é força-peso e H é altura. Trabalho vai ser dado por mgh, já que peso é mg. Então, no trabalho da força-peso, a gente vai usar P vezes D, ou P vezes H, que vai ser mgh. Logo, o trabalho da força-peso vai ser calculado por mgh, massa vezes gravidade vezes altura. Porém, esse trabalho ele pode ser motor ou resistente. Eu disse para vocês que o trabalho motor é aquele que favorece o movimento e que o trabalho resistente é o trabalho que prejudica o movimento. Então, trabalho motor é positivo, trabalho resistente é negativo. O trabalho do peso eu coloquei aqui mais ou menos
mgh. Por que mais ou menos? Porque ele pode ser motor ou resistente. Quando? Então, a gente verifica que o peso é uma força conservativa, ele se mantém constante, tá? E esse peso, se o movimento é ascendente, tá? O trabalho vai ser maior do que zero, ou seja, se o movimento ele está a favor do peso, então se o corpo cai, o trabalho é positivo. Caso o movimento esteja descendente, ou seja o contrário do sentido do deslocamento, esse trabalho vai ser menor do que zero, certo? Então o trabalho vai ser negativo, no caso, resistente. Se você joga o corpo para cima, o peso vai realizar um trabalho descendente, um movimento puxando o corpo para baixo e, consequentemente, o trabalho é resistente e negativo. Então, na queda, o peso é positivo, vai realizar um trabalho motor, mgh. Na subida, o trabalho do peso é negativo, menos mgh. Certo? A mesma coisa se você analisar no movimento na superfície. Se o motor de um carro ajuda o carro a movimentar, o trabalho dele é positivo na direção do deslocamento. O atrito que atua no sentido oposto diminui e prejudica o movimento, então o atrito vai ter um trabalho resistente negativo, certo? Então nós já vimos aqui todas as equações de trabalho, relembramos e relembramos também o que é o trabalho motor e resistente, certo? Esse trabalho aqui é o trabalho da força elástica. Nós ainda não havíamos falado para vocês, desculpe, mas eu falei ontem de energia elástica. E eu disse para vocês que trabalho é sempre igual à variação de energia, certo? Então, se eu quiser calcular o trabalho de uma força elástica, o trabalho realizado pela mola, basta eu comparar o trabalho com a energia. Quem é a energia elástica que eu passei ontem? Kx ao quadrado sobre 2. Então, o trabalho da energia elástica vai ser mais ou menos Kx ao quadrado sobre 2. Por que mais ou menos? Porque do mesmo jeito pode ser positivo ou negativo, dependendo do sentido do movimento. Então, se você puxa a mola para a direita, a mola vai puxar o bloco de novo para a esquerda. Então, ela realiza um trabalho negativo, certo? Se você solta o bloco em direção à parede, a mola puxa o bloco na direção da parede, comprimindo a mola. Então, ela vai realizar um trabalho positivo. Então, o trabalho pode ser mais ou menos, a depender do sentido do movimento, motor ou resistente, certo? Então, o trabalho da força elástica vai ser a mesma equação da energia elástica, Kx ao quadrado sobre 2. Não sei se vocês observaram que o trabalho da força-peso é igual ao trabalho da energia potencial gravitacional. A mesma coisa da fórmula de energia potencial gravitacional. mgh, massa vezes gravidade vezes altura. Certo? Então, o trabalho vai ser sempre comparado ao gasto de energia. Isso aí está no resumo de vocês. Depois do trabalho, nós vimos potência. Potência vai ser o quê? A rapidez com que você realiza um determinado trabalho. Então, quanto mais rápido o dispositivo ou a pessoa realiza o trabalho, mais potente vai ser esse dispositivo ou essa pessoa. Então, a potência, ela considerando aqui, por exemplo, que você aplicou uma força no bloco, promoveu um deslocamento. Houve variação de velocidade, houve deslocamento, houve trabalho. A potência, que é a rapidez com que essa força realiza o trabalho, pode ser dada ou trabalho sobre tempo ou força vezes velocidade. Por quê? Trabalho é força vezes deslocamento. E deslocamento sobre tempo, vocês sabem que é velocidade. Então, potência é igual a força vezes velocidade, que é distância sobre tempo. Ou trabalho sobre tempo, que é igual a rapidez com que o dispositivo realiza o seu trabalho e determina a nossa potência. Para achar a potência, a gente usa o trabalho em joules e o tempo em segundos. Joules por segundo, a unidade vai ser watts. Watts ou watts, aí não tem problema, é só uma questão de pronúncia, tá? Então, watts é a unidade de medida de potência, tá? Unidade padrão no SI.
Nós vimos a energia cinética na semana passada, tá? Que é a energia que o corpo apresenta quando ele possui movimento, velocidade. Então, adquiriu velocidade, ele adquire uma energia cinética, tá? Essa velocidade, ela vai ser proporcional. Quanto mais velocidade, mais gasto de energia o dispositivo vai realizar, consequentemente, maior vai ser o trabalho. E a massa, a massa também influencia nesse gasto de energia. Então, se você tem um caminhão deslocando a 100 km por hora, ele tem uma energia cinética maior do que um carro pequeno, carro normal, deslocando aos mesmos 100 km por hora. Como é que você observa isso? Se os dois veículos baterem no muro, quem vai causar mais dano ao muro? O caminhão. Por quê? Porque ele tem maior massa, consequentemente, ele desprende uma quantidade de energia maior, certo? Então, a energia ela está relacionada com a massa e com a velocidade, energia cinética. Quanto mais massa, maior a quantidade de energia. Quanto maior a velocidade, maior a quantidade de energia. Então, no caso do exemplo do carro e do caminhão, o carro ele vai ter uma quantidade de energia cinética menor, apesar de estar deslocando com a mesma velocidade do caminhão. Isso porque a massa do veículo é menor. Certo? Todo mundo entendeu até aí? Bom, no início de energia, eu disse para vocês que o princípio de energia ele é uma representação prática daquela teoria de Lavoisier, que diz que na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Certo? Bom, aí eu pergunto para vocês. Um carro, ele está se deslocando numa rua com velocidade de, sei lá, 80 km por hora. De repente, ele perde o controle e bate num muro. Certo? Que energia esse carro tinha? Abram o microfone e respondam. Eu quero a participação de vocês. Vocês estão muito apáticos sem participar da aula. Bora, vamos lá. Eu estou avaliando a participação de vocês também, viu? Abram o microfone e me digam se o carro está deslocando com uma velocidade de 80 km por hora. O carro tem massa, tem velocidade. Qual é a forma de energia que ele tem, gente? Energia cinética, não, professor? Exatamente, energia cinética, tá? Iane está certo. Então, ele tem massa, tem velocidade, ele tem energia cinética, que é a energia do movimento. Aí eu disse para vocês que a energia não pode ser destruída, certo? Então, o carro tem a velocidade, tem a massa, está deslocando. Quando esse carro bateu lá no muro ou bateu num poste, certo? Ele para de movimentar no momento que ele bate. E qual é a energia agora? Para onde foi a energia dele? Se eu falei para vocês que a energia não pode ser destruída, ela apenas muda de forma. Essa energia cinética toda que esse carro tinha, quando ele bateu, parou, velocidade não tem mais. Para onde foi essa energia? Essa energia virou o quê? O que vocês acham? Bora, meu povo. Pensem e respondam em alguma coisa. Só a Iane que está participando. Quero ver os outros. Nós temos 16 alunos aí. Eu quero saber a opinião de vocês. Eu disse que a energia ela não pode ser destruída. Ela não pode ser eliminada. Ela é apenas transformada. Para onde foi a energia cinética do carro quando ele bateu? Pro impacto, não, professor? Tem sentido, raciocínio lógico. Porém, esse impacto, Lara, ele gera energia, tá? Energia de que forma? Então,
o raciocínio de Lara está correto. Ele teve um impacto, tá? E esse impacto, ele vai ser responsável pela mudança de forma de energia. Mas que forma é essa? Ela vai ser transformada em energia calorífica, calor, e vai ser transformada em energia sonora, som, tá? Então, quando o carro bate a 80 km por hora, ele vai sofrer uma deformação. Então, sua chapa, ela vai entortar, ela vai deformar, e essa deformação precisa de calor. Essa energia vem de onde? Da velocidade do carro. Outra coisa que ele produz é o som do impacto, que Lara falou aí, do impacto. Então, energia sonora. Então, o impacto, ele cria duas situações no veículo. Ele cria deformação e som. Energia calorífica para deformação e energia sonora para o som. Então, vocês observam isso claramente quando vocês presenciam uma colisão de um veículo. Se o carro bate com velocidade pequena, ele deforma pouco e produz um som relativamente baixo. Se o carro bate com velocidade grande, ele vai deformar muito e vai produzir um som, um barulho estrondoso, certo? Então você tem mais energia cinética, mais energia sendo transformada em deformação através da energia calorífica e mais energia sendo transformada em som através da energia sonora. Entenderam? Então a energia, ela não é destruída, ela é transformada em energia sonora e calorífica e está voltando novamente para a natureza. Então veio da natureza e volta para a natureza, a energia apenas mudando de forma. Ficou claro isso aí? Bom, então energia cinética, mv ao quadrado sobre 2 é a fórmula, tá? Aqui tem aquela relação de trabalho, a equação de trabalho em função da variação da energia cinética, mvi ao quadrado sobre 2, menos mvf ao quadrado sobre 2, menos mvi ou mvo ao quadrado sobre 2. Energia cinética final menos a inicial. Então, trabalho é igual a variação de qualquer forma de energia, inclusive da energia cinética, certo? E vimos a energia potencial. Energia potencial, quando o corpo é capaz de realizar o movimento em relação a um referencial. E aí ele pode desprender essa energia, então a energia está potencializada nesse corpo. Ela está potencializada na forma gravitacional, quando ela se encontra a uma determinada altura do solo. Então nós vimos que essa energia potencial gravitacional vai ser dada por mgh, tá? Massa vezes gravidade vezes altura, também vai ser dada em joules, e é a mesma relação de trabalho com peso. O trabalho da força-peso é igual à variação da energia potencial, que é mgh. Ok? E a energia potencial elástica, quando o corpo ele está associando a uma deformação de uma mola. Então, o corpo está na posição, você comprimiu ou distendeu a mola, você tem um trabalho que é igual ao trabalho da força elástica, que é kx ao quadrado sobre 2. Disse para vocês na aula de ontem que a força elástica é igual a K vezes X. Tá? Quanto maior a constante elástica, a rigidez da mola, e maior o deslocamento que você quer promover, maior vai ser a força que você tem que aplicar. Então, a força elástica é igual a Kx e a energia potencial elástica, Kx ao quadrado sobre 2. A unidade de qualquer forma de energia é joule, tá? A mesma de trabalho, já que o trabalho sempre vai corresponder à variação de energia. Ok? Então, esse resuminho aqui, que tem todas as equações que eu prometi para vocês, eu postei ontem lá no eClass, tá? Então, é só ir lá. Quem quiser copiar ou utilizar para estudar, é só ir e abrir lá no eClass que está lá para vocês. Ok? Relembraram aí alguma dúvida sobre o que a gente falou? Que a gente relembrou? Tranquilo? Bom, então separei os exemplos para a gente ver como se calcula, relembrar na realidade, trabalho, energia e potência, tá? E ver
que nós não vimos, só vimos 2 exemplos rapidinho na aula de ontem, de energia potencial, gravitacional e elástica. Então, vamos lá. Antes de começar, amanhã eu vou postar uma lista lá para vocês, tá? Uma lista de exercício no E-Class para vocês me entregarem na segunda-feira. Na segunda não, desculpe, na terça, que a aula de vocês é quarta. Então, vocês podem me enviar até terça-feira essa lista, tá bom? Mas, de qualquer forma, eu vou mandar mensagem para vocês lá, um recadinho para lembrar no WhatsApp da turma de vocês. Bom, então vamos lá. Primeiro exemplo. Um carro percorre uma estrada reta e horizontal em movimento uniforme, com velocidade constante de 20 metros por segundo, sob a ação de uma força de 1.800 newtons exercida pelo motor. Calcule o trabalho realizado pelo motor em 4 segundos. Tá? Então, ele tem 4 segundos de funcionamento do motor, aplicando uma força de 1.800 newtons, imprimindo uma velocidade constante de 20 metros por segundo. Nós sabemos que trabalho é força vezes deslocamento. A força está no enunciado, mas ele não deu deslocamento. Então, primeiro passo, eu tenho que saber qual é o tipo de movimento. Ele disse aqui que o carro está em movimento uniforme, velocidade constante. Então, se eu quiser calcular o deslocamento, eu vou usar a equação de que movimento, gente? Do movimento uniforme, certo? Qual é a equação do movimento uniforme? A equação que nós vimos lá na primeira unidade. Velocidade é igual a distância sobre tempo, tá? Se a velocidade é distância sobre tempo, distância é velocidade vezes tempo. É só inverter a fórmula. Então, distância eu vou calcular velocidade vezes tempo. A velocidade já está em metros por segundo, 20 metros por segundo. O tempo já está em segundo. Então, ele desloca uma distância equivalente a 80 metros. Agora que eu tenho deslocamento, 20 vezes 4, 80 metros, eu jogo na fórmula de trabalho. Trabalho é igual a força vezes deslocamento. Cosseno do ângulo eu não vou usar porque eu trabalho no mesmo sentido do deslocamento. Cosseno de 0 é 1. Então, posso usar F vezes D. 1.800 newtons vezes 80 metros vai dar 144 mil joules. Ou 144 quilojoules, que 1 quilo de qualquer grandeza é 1.000 vezes aquela grandeza. Lembrem-se que 1 quilômetro é 1.000 metros, 1 quilograma, 1.000 gramas, 1 quilojoule, 1.000 joules, 1 quilowatts, 1.000 watts. Certo? O quilo é um múltiplo da grandeza, que equivale a 1.000 vezes aquela grandeza. Então, eu posso escrever 144 mil joules, ou, para simplificar, 144 quilojoules. Certo? Bom, segundo, um trenó é puxado sobre uma superfície plana e horizontal por uma força de 600 newtons. O ângulo entre essa força e o sentido é de 30 graus, sendo o deslocamento do trenó igual a 50 metros. Calcule o trabalho realizado pela força, considerando que o cosseno de 30 é igual a 0,9. Se tiver qualquer dúvida sobre esses exemplos, é só abrir o microfone e perguntar, que a gente volta. Tá? Bom, então aqui nós temos uma força que tem uma direção diferente do deslocamento. Ela foi aplicada formando 30 graus com deslocamento. Então a gente vai usar a fórmula, trabalho é igual a F vezes D vezes cosseno do ângulo, certo? Porque é uma força inclinada. A força foi de 600 newtons, o deslocamento 50 metros e o ângulo é de 30 graus. Então, 600 vezes 50 vezes o cosseno de 30, que ele mandou considerar 0,9. Tá? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, dá 0,87. Então, dizem 0,8777. Ele manda considerar 0,9 para facilitar o cálculo. Então, vai ficar 600 vezes 50, que dá 30 mil, vezes 0,9, 27 mil joules é o trabalho realizado pela força, ou 27 quilojoules, como eu disse para vocês. Ok? Essa é a fórmula de trabalho. Potência. Uma força de 20 newtons desloca na mesma direção e sentido da força
Desculpa, uma força de 20 newtons desloca um corpo. Faltou aqui, tá? Uma força de 20 newtons desloca um corpo na mesma direção. Ah, não, tá aqui na frente, desculpe. Desloca na mesma direção e sentido da força um corpo de 4 kg. Pensei que estivesse errado aqui, mas está certo. Então, uma força de 20 newtons desloca na mesma direção e sentido da força um corpo de 4 kg a uma distância de 10 metros. O fenômeno todo ocorre em 5 segundos. Qual o módulo da potência realizada pela força? Então, ele quer que você calcule a potência, tá? Nós sabemos que potência é trabalho sobre tempo. Porém, ele não deu o trabalho. Então, vou calcular primeiro o trabalho. Trabalho é força vezes deslocamento. Não preciso colocar o cosseno do ângulo, porque está na mesma direção do deslocamento. Então, cosseno de 0 é 1. Trabalho é igual a F vezes D. A força foi de 20 newtons, a distância de 10 metros. Isso significa que o trabalho foi de 200 joules. Tá? Agora que eu tenho o trabalho, dividindo pelo tempo, eu tenho a potência. O tempo está na questão aqui no enunciado. Potência é trabalho sobre tempo. 200 joules dividido por 5 significa que a potência foi de 40 watts. Tá? Então, 40 watts de potência é a resposta do exemplo 3. Agora, 4. Uma força constante age sobre um objeto de 5 kg e eleva sua velocidade de 3 metros por segundo para 7 metros por segundo, em um intervalo de tempo de 4 segundos. Qual a potência devido a essa força? Então, vocês observam que nós temos aqui um movimento o quê? Variado. Por quê? Porque a velocidade ela aumenta num determinado intervalo de tempo. Então, esse é um movimento uniformemente variado. Bom, o que ele pediu? Potência. Potência é trabalho sobre tempo. Eu tenho trabalho? Não. Então, vou ter que calcular. Quem é trabalho? Força vezes deslocamento. Eu tenho o valor da força? Também não. Então, vou ter que calcular a força. Tenho o valor do deslocamento? Também não. Então, vou ter que calcular o deslocamento. Então, tenho que calcular a força, tenho que calcular o deslocamento para poder achar o trabalho e responder a potência que ele perguntou. Certo? Bom, força quem é? Força é massa vezes aceleração. A massa está aqui. Ele deu a variação de velocidade pelo tempo. A aceleração é ΔV sobre ΔT. Qual é a variação de velocidade? Final menos inicial. 7 menos 3, 4. 4 dividido por 1, uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Agora que eu tenho a massa e a aceleração, eu posso calcular a força. Força é igual a massa vezes a aceleração. A massa é 5. A aceleração vai ser 1 metro por segundo ao quadrado, porque é 7 menos 3 dividido por 4, que dá 1. Força vai ser de 5 newtons. 5 vezes 1, 5 newtons. Agora eu posso calcular o trabalho? Ainda não, porque não tenho o deslocamento, não tenho a distância. Então, preciso calcular a distância. Se é um movimento uniformemente variado, vou ter que calcular a distância usando a equação de movimento variado. Distância é igual a VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Distância vai ser, velocidade inicial era 3, vezes o tempo, que é 4, mais 1, que é a aceleração, vezes 4 ao quadrado, dividido por 2. Certo? AT ao quadrado sobre 2. VOT dá 12, 4 ao quadrado dá 16, 16 vezes 1 dá 16, dividido por 2 dá 8. 12 mais 8, o deslocamento foi de 20 metros. Então, a força é 5, o deslocamento é 20. Trabalho é força vezes deslocamento. Então, 5 vezes 20, 100 joules é o trabalho. Agora que eu tenho trabalho, é só dividir pelo tempo, que eu acho a potência. Potência é trabalho sobre tempo, 100 dividido por 4, 25 watts é o valor da potência nessa questão. Beleza? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Tranquilo? Bom, quinto exemplo. Um ciclista desce uma ladeira com forte vento contrário ao movimento. Pedalando vigorosamente, ele consegue manter a velocidade constante.
Podemos afirmar, então, o quê? Que a sua energia cinética aumenta ou diminui, que a potencial gravitacional aumenta ou diminui? Não podemos afirmar nada disso. O que a gente pode afirmar? Que a energia cinética permanece constante. Por quê? Que é a energia cinética? mv ao quadrado sobre 2. A massa do ciclista muda quando ele desce a ladeira? Não. A velocidade é mantida constante. Então, a velocidade muda quando ele desce a ladeira? Também não. Se a massa é constante, a velocidade também é constante, a energia cinética, que é mv ao quadrado sobre 2, vai permanecer constante. Portanto, a resposta correta é letra E. Energia cinética permanece constante. Certo? Sexta, sabendo que um corredor cibernético de 80 kg, partindo do repouso, realiza uma prova de 200 metros em 20 segundos, mantendo uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Pode-se afirmar que a energia cinética atingida pelo corredor ao final ou no final dos 200 metros em Joule é igual a quanto? Então vamos lá. Energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. Porém, ele não nos deu a velocidade. Vou calcular a velocidade. Se ele tem aceleração, movimento uniformemente variado. Vou achar a velocidade usando as equações de movimento variado. V ao quadrado é igual a V ao quadrado mais 2AD. Ele partiu do repouso, a velocidade inicial é 0. Então, V ao quadrado é igual a 2 vezes a aceleração, que é 1 metro por segundo ao quadrado, vezes a distância, que é de 200 metros. 2 vezes 1 vezes 200, 400. V ao quadrado é igual a 400. V é igual a raiz de 400. V é igual a 20. 20 metros por segundo é a velocidade do corredor. Energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. A massa é 80 kg, vezes 20 ao quadrado, que é a velocidade dele, vai dar 400. 80 vezes 400 dividido por 2. 80 vezes 400, 32.000 dividido por 2. Energia cinética de 16.000 joules. Resposta correta, letra E. Ok? 16.000 joules de energia cinética. Sétimo exemplo. Uma pedra de massa igual a 5 kg estava a uma altura de 50 metros do solo e cai. Qual o valor da energia potencial da pedra na metade da queda? Então, veja bem. Energia potencial é mgh, massa vezes gravidade vezes altura. Lá em cima, ela tinha uma altura de 50 metros. Então, vai ser 5 vezes 10 vezes 50 energia potencial lá em cima. Ela tem 2.500 joules de energia potencial. Certo? Só que ele pediu a energia potencial na metade da queda. Na metade da queda, ela tem metade da altura. Se a altura é de 50 metros, na metade da queda, ela está com uma altura de 25 metros. Então, é isso que eu vou usar para calcular. mgh, 5 vezes 10 vezes 25, que é a metade da altura. Logo, ele tem uma energia potencial de 1.250 joules. Portanto, a resposta correta é a letra B. 1.250 joules. Porque ele pediu na metade da altura. Certo? E o oitavo exemplo, que é o nosso último, de energia potencial elástica. Então, aqui, energia potencial gravitacional. Essa é energia potencial elástica. Uma mola elástica ideal, submetida à ação de uma força de 10 newtons, está deformada 2 centímetros. Qual a energia elástica armazenada na mola? Então, ele deu a força e a deformação, o deslocamento da mola. Eu disse para vocês que força é igual a Kx. Então, invertendo, K é igual a força sobre X. Se eu pego a força e divido pela deformação ou deslocamento da mola, eu tenho a constante elástica da mola. Então, 10 newtons dividido por 2 centímetros, que tem que estar em metros, 0,02 metros. Dá uma constante elástica de 500 newtons por metro. Essa é a constante elástica da mola. Agora que eu tenho a constante elástica da mola, eu posso calcular a energia elástica, Kx ao quadrado sobre 2. 500 vezes 0,02 ao quadrado, que é a deformação de 2 centímetros, tem que estar em metros, dividido por 2. 500 vezes 0,02 ao quadrado fica 0,0004, que vezes 500 dá 0,2. Dividido por 2, 0,1 joule. Portanto, a mesma coisa que 0,10 joules. Resposta correta, letra A. Certo? Então, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica,
mais um exemplo aí para vocês. Beleza? Meus queridos, nosso tempo vai acabar. Alguma dúvida sobre essas questões aí que nós exemplificamos agora? Não, professor, de boa. Beleza? Tudo tranquilo? De boa, professor. Então, joia, eu vou mandar para vocês, tá? Lá pelo Eclass. Qualquer dúvida, estou à disposição aí pelo WhatsApp. E não se esqueça, amanhã tem uma listinha, mas eu vou lembrar lá pelo WhatsApp. Bom dia, valeu, um abraço a todos. Qualquer coisa, estou à Tchau, disposição. professor. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Valeu, professor. Valeu, bom dia a todos. Tchau, tchau.